Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Chama Ele, o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único. É um Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas não esqueça de cadastrar aí no nosso Grupo Ecumênico do Caminho do Amor à Semente de Luz. Nós não somos um grupo, não somos uma nova religião, não. Não somos uma igreja e nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós pesquisamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por isso, ou por quê? Na luz da doutrina dos Espíritos, porque é a única doutrina que não tem preconceito. Nós estamos iniciando, nós que somos do grupo ecumênico do caminho do amor. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, também tem o pensamento voltado para o ecumenismo. O ecumenismo é a união das igrejas, mas sem uma sede. Não podemos ter uma igreja que vai dominar. Porque a Igreja Católica que criou o ecumenismo. Só que no Vaticano seria o ponto. Não. Comunismo não tem igreja. Não tem um ponto. É a igreja, a sua igreja, o seu grupo. Se você quer saber, é só entrar em contato conosco. Nós vamos passar para você o nosso estudo básico. Você vai entender o que é o ecumenismo. É a unificação das igrejas. Porque nós somos uma só família. Família que ora unida permanece unida. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes nos garante: unido nós venceremos, separados seremos derrotados. O Senhor Jesus nos adverte. Porque em toda a história do mundo, nunca a igreja, a religião, a política conseguiu trazer paz e a unificação para a humanidade. E eles não vão conseguir. Sabe por que eles não conseguem? Porque eles são egoístas, são orgulhosos, preconceituosos, porque o egoísmo e o orgulho geram o preconceito. O preconceito separa, cria fronteira. E separado, seremos derrotados. Neste momento, em nome do Senhor Jesus, nós damos início ao nosso estudo do Evangelho no Lar, que nós fazemos toda semana na segunda-feira. Queridos e queridas, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, capítulo 3. Na casa do Pai há muitas moradas. Você vai aprender bastante com esse item hoje, que é o passo de número 7, da 7 passos para renascer para uma vida melhor. Hoje nós vamos passar para vocês o de número 7, o que é o Espiritismo. Porque o nosso estudo é o que é o homem, o que é Deus, o que é Jesus, o que é Espírito, o que é Satanás, o que é a palavra, a verdade de Deus, e agora o que é o Espiritismo. Nós vamos passar para vocês, mas antes disso, vamos pedir licença para o Pai da vida, o Criador da vida. Deus, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Agradecer, meu irmão, por estarmos aqui, por eu poder, através da minha voz, mesmo sozinho neste quarto, materialmente falando, eu posso estar com vocês em
em qualquer lugar do mundo onde houver um sinal de internet. Você que por acaso está conosco no dia de hoje, que essa luz do Mestre Jesus possa te envolver e você possa assistir o nosso vídeo até o final e renascer para uma vida melhor. Para você tornar uma pessoa de bem. Você compreende? É isso que nós precisamos. É combater o mal, combater o preconceito. Quando nós conseguimos retirar o preconceito, deletar o preconceito da nossa religião, da nossa mente, nós vamos tornar uma só família. Deus, eterno Pai de amor e bondade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias do Deus vivo, o nosso irmão maior, neste momento, nós adentramos dentro dessa condução, onde você está assistindo o nosso Evangelho, estudo do Evangelho no lar, no seu lar, às vezes reunido com sua família. Não se esqueça da aguinha, da vasilha com água para ser purificada, ser magnetizada. Porque mesmo que nós não citamos na oração, os espíritos amigos, eles vão magnetizar esta água, colocar nela o antídoto que você precisa. Senhor Jesus, Tu és o nosso comandante. Nos dá força, nos dá sabedoria. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dá sabedoria para perdoar, para nós ter tolerância com esses nossos irmãos religiosos. Porque ele nos persegue, nos calunia, Senhor. Só porque nós procuramos te seguir, te obedecer, andar nos seus estatutos, andar nos teus ensinamentos, aí nós não damos ouvido a ele. Ele então nos persegue, nos calunia, nos humilha com seus preconceitos dogmáticos e religiosos. O preconceito deles que separa. O Mestre Jesus nos ensinou. Reino dividido não subsistirá. Querido irmão católico, querido irmão evangélico protestante, você que é preconceituoso, lembra-se, o Mestre Jesus, no capítulo 1 do primeira epístola de João, o Senhor Jesus nos adverte. Aquele que tem preconceito ainda está nas trevas. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado. Porque senão você vai ficar nas trevas achando que está na luz, sendo enganado pela religião. Você compreende, meu querido irmão? Então, ficamos na vigilância. Senhor Jesus, fluidifica esta água, abençoa este lar, abençoa este irmão, essa irmã, em qualquer lugar do mundo, que neste momento estamos juntos. Os irmãos, desculpa que a minha música está com problema, mas eu não vou se preocupar com ela. Deixe ela. Se ela quiser funcionar, ela funciona. Porque as coisas acontecem assim. Mas vamos nos concentrar nos nossos ensinamentos. Não é verdade? Então vamos lá. Graças a Deus. E assim nós vamos começar o nosso estudo no Evangelho no Lar. Para começar, nós sempre entoamos uma música. Música da nossa composição. E cada música nossa, nós temos uma história. Lembra do estudo anterior, nós falamos da Irmã Dulce, contamos a história da Irmã Dulce. Hoje nós vamos falar a música Aceitar Jesus. Me parece que foi a segunda música que nós compusemos, porque a primeira foi a homenagem a Chico Xavier, né? Que é Aceitar Jesus. Como eu sou deficiente visual, então eu antes de conhecer a minha bengala longa, de ter ganhado a bengala longa e aprendido a andar sozinho, eu não andava na rua, então eu fazia caminhada ao redor do carro, dentro da garagem, seguindo o carro e as paredes, né?
E quando eu fazia caminhada, uma jovem, pela voz é jovem, né? Ela chegou e disse, moço. Aí eu disse a ela, obrigado pelo moço, né? Porque eu tenho 80 anos. Mas sou moço ainda, espírito eu sou moço. Se o senhor for na minha igreja, o meu pastor orar por você, seus olhos se abrem. Falei, minha irmã? Aonde que é? Ela disse, é no templo de Salomão. Falei, minha irmã, mas é muito longe. O templo de Salomão é lá em Israel, em Jerusalém, e já não existe mais, foi destruído. Ela disse, não, meu irmão, é em São Paulo. Nós construímos uma réplica construíram? Aí eu disse, posso fazer uma pergunta, minha querida irmã? Pode. Quem é que faz a oração lá? Quem é que cabe os olhos? Ela falou assim, Jesus. Falei, então, minha irmã, não preciso ir no templo de Deus, no templo de Salomão, porque aonde eu sirvo a Jesus, aonde eu sou músico, onde eu me apresento, eu canto, onde é que eu faço palestra, nós também servimos a Jesus. Se o Senhor Jesus pode abrir meus olhos, eu não preciso ir lá não, Ele abre aqui mesmo. Você compreende? É assim. Aí então eu comecei a meditar, né? Que essa pessoa é uma bondade. É uma jovem que está começando a trilhar o caminho do Senhor Jesus. Mas ainda não tem conhecimento, ainda está sendo escravizado pela igreja, é manipulada pelo homem, pelo lobo vestido de ovelha. Mas quando damos o primeiro passo para caminhar, aí nós começamos a caminhar. E pensando nisso, eu compus essa música. Você já aceitou Jesus? Um dia desse alguém me perguntou. Respondi, sou estudante no Evangelho do amor. Sou o caminho, na verdade, na vida. Assim Jesus nos ensinou. Deus é amor e nada existe fora desse amor. Deus é amor e nada existe fora desse amor. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Minha alma cansada, e saí dessa desdita. O meu jugo é suave, minha alma querida. Sou humilde e manso, eu lhe darei uma nova vida. Sou humilde e manso, eu lhe darei uma nova vida. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Ele é a luz que brilhou nas trevas e a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida.
assim Jesus nos ensinou. Eu enviarei do céu o bom Consolador, o Espírito da verdade, a essência do amor, o Espírito da verdade, a essência do amor. Ele é a luz que brilhou nas trevas, é a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. Ele é a luz que brilhou nas trevas, é a fonte da água viva. Ele é o pão que desceu do céu, é o pastor da ovelha ferida. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Toda glória, toda honra pertence a Ele, porque Ele é o dono da vida. Queridos e queridas, graças a Deus, hoje nós estamos gravando o Evangelho, o estudo do Evangelho no Lar, de número 20. Graças a Deus, né? Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. Esse versículo, essa parte, está concernente ao Evangelho de João, capítulo 14. Nós estamos estudando o mundo em regeneração, o mundo regenerado. Nós estamos passando para você o nosso estudo básico do nosso grupo ecumênico do caminho do amor, Semente de Luz. Nós temos esse primeiro estudo básico, que é os 7 passos para renascer para uma vida melhor. Hoje nós estamos gravando o passo de número 6, o que é o Espiritismo. O nosso estudo é o que é o homem, primeiro passo. Segundo, o que é Deus, o que é Jesus, o que é Espírito, passo 4. O que é Satanás, passo 5. O que é a verdade de Deus, hoje o que é o Espiritismo. Eu também quero dizer que no Evangelho anterior eu falei da pergunta, mas eu não falei a pergunta. Eu falei de que cada passo nós temos uma pergunta. Eu não falei da pergunta do que é Satanás. A pergunta é o seguinte, do que é o passo 5, o que é Satanás. Nós desafiamos a você, pastor, a você, sacerdote, a você, rabino, e você pode explicar, não para mim, explica para os seus seguidores. Se Jesus foi levado por Satanás para o deserto, onde ele ficou durante 40 dias, 40 noites sendo tentado e levado de um lado para outro, e sendo tentado por ele, e ele estava sozinho, Jesus e Satanás. Mateus, Marcos, Lucas, não estava lá, nem no batismo ele estava. Eu faço uma pergunta para você. Quem foi que escreveu isso? Quem foi que escreveu, contou para os apóstolos o diálogo que eles tiveram durante 40 dias e 40 noites? Sim, João Evangelista, que esteve com Jesus desde o começo até a cruz do Calvário, que nós provamos que ele não fala dessa passagem. João Evangelista não fala dessa passagem, pelo contrário, o Espírito da verdade que dirige ele faz com que ele fale o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, e depois começa a trabalhar no Evangelho. Então não fala dessa passagem, porque esses 3 que não conheceram Jesus soube disso daí. Quem foi que passou para ele? Satanás?
espírito das trevas que a igreja criou? É uma pergunta. Responda. Dando prosseguimento, então, nós vamos falar o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é ciência, filosofia e espiritualidade. O Espiritismo é a terceira revelação. O nosso estudo fala das três revelações. Primeira revelação, Moisés, os 39 livros do Velho Testamento da igreja, que terminou na cruz do Calvário, quando Jesus disse: Pai, tudo está consumado. Caiu um raio do céu, rasgou o véu de cima a baixo. Daquele instante acabou a nova aliança, chegou o final. Só não perceberam isso ainda os nossos irmãos evangélicos, né? Mas eles vão perceber o dia que eles aceitarem Jesus, realmente o Jesus verdadeiro, não é o Jesus falso da igreja, não. O Novo Testamento começou com João Batista. Percebe que Jesus disse: eis que vos trago boas novas do reino do céu. Você compreende? Então começou João Batista. Nós falamos de João Batista, de João Evangelista, de Jesus e de Paulo, falando da verdade de Deus, não é? Hoje nós vamos falar do segundo Consolador. Por que o segundo Consolador? Vamos estudar. Capítulo 14 do Evangelho de João. Meu irmão, minha irmã, presta atenção, principalmente você, meu irmão, evangélico protestante, você decora a Bíblia e não sabe o que está escrito. Se perguntar para você explicar um versículo, você não sabe explicar. Você enrola, porque a igreja faz isso. Ela não explica, ela complica as coisas. Ó, meu irmão, Evangelho de João, capítulo 14. Primeira coisa, o Senhor Jesus distorce, desmente a palavra, a verdade da igreja, que existe um céu. E ela é que toma conta, né? Inclusive São Pedro é o porteiro, né? Porque uma hora fala que São Pedro é porteiro, outra hora fala que São Pedro é o Papa. O Papa não é o porteiro do Vaticano, é? Não é. Então, ou é porteiro ou é Papa. Mas não é nenhuma nem outra, porque a primeira igreja não foi fundada em Jerusalém, em Roma, não. A primeira igreja foi fundada na casa de Pedro, na praia da Galileia, por Jesus. Foi lá que Jesus encontrou com o professor Nicodemo e deu aquela lição de reencarnação. Até eu quero corrigir uma coisa que fala de reencarnação, porque no estudo anterior eu falei que Jesus reencarnou. Não, Jesus não reencarnou na Terra, Jesus encarnou. Quem reencarna somos nós, que reencarna várias vezes, né? Jesus veio uma vez só e não vai precisar vir mais não. Nem mesmo Jesus da igreja não vai voltar não, porque isso não é verdade. Jesus não vai voltar, ele nunca foi embora. Ele foi, mas ele voltou. Ele saiu de manhã, quando foi à noite, ele já estava de volta. E ele disse: nunca mais vos deixarei órfão nem desamparado, eu estarei convosco. Ele voltou para o reino de Deus, para o mundo espiritual. O que ele disse várias vezes: o reino de Deus está dentro de vós, está entre vós. A igreja fala que está tão distante, porque ela gosta de complicar as coisas, de colocar complicação. Não, além de explicar que não existe um céu só, porque Jesus fala, há muitas moradas. E nós explicamos, se você olhar aí no Evangelho, nos Evangelhos, a palavra céu está com S no final, quer dizer, é plural, tem mais de um, não é um só. Quando tem o S é plural, né? Tem mais de um. Segundo, Jesus testifica que ele não é a verdade. Mas ele testifica que o evangelho que ele trouxe lá do Pai, só ele desceu lá de cima. E ele fala, as palavras que eu ouvi, que eu trouxe para vocês, eu ouvi dele. O próprio Jesus, o Messias, o governador da galáxia, ele não fala que ele viu Deus. E os nossos irmãos lobos vestidos de ovelha, aliás, os pastores, né? Desculpa. Os pastores das igrejas falam assim, Jesus está falando comigo, eu estou vendo Jesus, Jesus está mandando, Deus está falando convosco, Deus está mandando falar isso.
O Senhor Jesus declara 2 vezes: nunca ninguém viu Deus, nunca ninguém falou com ele. Isso é distorção, isso é o anticristo, está na contramão da verdade. Vamos ler o que está escrito, vamos pregar o que está escrito. Mensagem, Vivo, oferta. Vivo selecionou 35 GB para você. Navegue muito e tenha mensagens mais apps à vontade por R$ 35 mês. https://v.vivo/ctrl_e-pré-3/ninguém. Ela coloca propaganda. É uma distorção, é um desrespeito com os seus servidores. Eu vou ter que mudar de vídeo, de chip, para poder gravar os estudos, porque a Vivo não deixa, fica gravando, fica fazendo propaganda nos meus estudos. Tenha moral, Viva. Seja educada, não faça isso. Isso é desumano, isso é fora de ética, é de respeito ao consumidor. Só por causa disso eu vou trocar de chip, por causa disso. Respeita o seu consumidor. Se você me amar, tem outra locadora, não muda para Vivo não, porque ela não tem educação, ela distorce, ela não tem respeito com seus consumidores. Porque está desligado o WhatsApp, está desligado todo o sistema de comunicação, só está ligado o chip. Vamos prosseguir, desculpa o desabafo, mas eu tenho que falar isso, porque alguém tem que falar alguma coisa, né? Porque eu não posso digitar, eu sou cego, eu tenho que aproveitar quando eu estou falando. Então, no capítulo 14, Jesus explica que ele não é a verdade, que ele não é Deus. Ele fala: eu sou o caminho da verdade, a verdade é o Evangelho. E a vida é Deus. Então é uma prova contundente que Jesus não é Deus. Porque todas as vezes que Jesus refere a Deus, ele refere como Pai. Como nosso Pai. Você compreende, meu querido irmão? Então é assim que funcionam as coisas, na verdade. E no capítulo 14, o Senhor Jesus também fala do Consolador. Ele fala da doutrina dos Espíritos, porque a doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido por Jesus. Se você acha que não é, meu irmão, você que conhece a Bíblia, você que tem a doutrina da sua igreja, não tenha medo da verdade. Pega o livro dos Espíritos, estuda 1019 perguntas e respostas. Depois você confere com o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, para você ver qual doutrina está contundente com o estatuto do verdadeiro cristão. Porque as bem-aventuranças, o sermão da montanha, é o estatuto do verdadeiro cristão. Irmão evangélico, coloca isso na sua cabecinha preconceituosa. Leia esses 3 capítulos para você ver se a tua igreja, você tem certeza que está salvo e que o mundo inteiro está condenado, só você vai entrar no céu. Se a sua igreja, se esse pentecostalismo, esse consolador que a igreja criou, porque a trindade da igreja não é o consolador prometido por Jesus. Nós provamos isso dentro do evangelho, que não é. E o Espiritismo, a igreja teima em dizer que é doutrina de Kardec. Kardec não criou doutrina nenhuma. Kardec era um professor. Ele escreveu a doutrina que foi enviada por vários espíritos. Não é um só, não. Foi centenas de espíritos consoladores. Ele usava os médios, fazia pergunta para os espíritos e ele escrevia. Eu costumo dizer, se o evangelho segundo o Espiritismo é do evangelho dos espíritos, então o evangelho de João Evangelista não é evangelho de Jesus, é de João. Não está escrito evangelho segundo Marcos, segundo evangelho segundo Mateus, evangelho segundo Lucas, evangelho segundo João. O evangelho segundo o Espiritismo. Kardec pegou os
4 evangelistas, estudou e escreveu 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Você está compreendendo? Então, por que o segundo Consolador? Por que o Espiritismo não é o segundo Consolador? Depois que você provar, você vê que a doutrina dos Espíritos é a única doutrina que mais segue o estatuto do verdadeiro cristão. Aí, então, Jesus fala assim, fala das profecias que ele diz, é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Percebe, meu? Pecador é aquele que peca, aquele que erra, aquele que distorce, aquele que adultera a verdade, aquele que sai fora da lei. O pecador é esse, aquele que distorce a verdade. Não é pecado de espírito, pecado de alma, pecado de desobedecer a lei. Jesus chama a igreja de os pecadores. Meu irmão, 3 vezes no Evangelho de João, quando Jesus refere ao sacerdote sobre a lei de Moisés, ele fala, na tua lei, na vossa lei, assim está escrito. Em lugar nenhum Jesus fala na nossa lei, porque Jesus era judeu. Em lugar nenhum Jesus fala na lei de Moisés. Lá no Sermão do Monte, quando Jesus estava com os seus discípulos, ele fala, assim disse os antigos. Ele não fala a lei de Moisés, ele fala os antigos. Percebe, né? Presta atenção. Aí o Senhor Jesus fala, se isso não acontecesse, quer dizer, se o sacrifício dele não acontecesse, porque ele tinha que cumprir a lei. A lei da lei, o mandamento da lei é sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então alguém tem que morrer, derramar o sangue para satisfazer o sadismo vampiro da igreja. Porque a igreja tem prazer em sangue. Ela tem prazer na desgraça, na destruição daquele que não quer te seguir, daquele que obedece a ela, mas obedece a Deus, é inimigo dela. Porque ela está certa, Deus está errado. Nós provamos isso, que a igreja está sempre na contramão. Por quê? Você percebe? Então Jesus fala, se isso não acontecer, o outro Consolador não virá. Mas Jesus fala o outro Consolador. Se existe um outro, é porque houve um primeiro. Para ter o outro, tem que ter o primeiro. Você compreende? Tudo está dentro, nós não falamos nada que está fora. Porque quando nós falamos segundo, você pode dizer, mas não existe essa palavra segundo. Então, raciocina. Kardec nos ensina que a fé raciocinada é a verdadeira fé. Porque a da igreja é falsa. É cega. O Senhor Jesus diz que religiosos são cegos dirigentes de cego. Ambos cairão no buraco. A igreja então, os religiosos, para falar mal do Espiritismo, eles inventam história. Eles criam mentira, porque a igreja é assim, ela vive na mentira, ela nasceu na mentira, ela vive na mentira e vai se fechar as portas na mentira e não vão se converter. Depois de quase 600 anos, a igreja deixou um rastro de sangue na terra. Matava famílias inteiras queimadas no fogo, em nome de Deus, em nome de Jesus, para construir a sua sede, para construir a sua igreja, através do sangue daqueles que não acreditavam na igreja, não aceitavam a escravidão religiosa. Você compreende, meu querido irmão? Presta atenção. Não vamos deixar ser escravizado pelo homem. Vamos seguir a Jesus verdadeiramente como o Evangelho nos ensina. Aí então, no ano de 1848, lá nos Estados Unidos, havia 2 meninas da família Fox. Elas recém morando numa casa antiga. Então, quando as 2 meninas, a mais velha, a Catarina, que é Catherine, né? Em português é Catarina. Ela tinha o dom da audiente vidência.
Então, quando as duas estavam sozinhas no seu quarto, ela ouvia batida na parede, na porta, na cabeceira da cama, na mesa. E aquilo, às vezes aquilo insistia. Foi até um dia que ela pegou e teve um pensamento, né? Diz assim, se tem alguém aí que quer comunicar conosco, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um código. Eu faço pergunta para você. Se for sim, você dá uma batida. Se for não, 2 batidas. Aí ele deu uma batida. Ela disse, muito bem. Você tem alguém aí? Ele, não. Aliás, tem alguém aí? Não. Outra vez. Tem alguém aí? Sim. 2 batidas. Sim. Você está vivo? Não. Porque é o seguinte, sim é uma. 2 é não. Ela então ela é muito inteligente, foi trabalhando, até que arrumou um jeito de comunicar com os espíritos. Até que ela descobriu através dele que ela impôs a mão sobre a mesinha dela tinha 3 perninhas. Ela fez um abecedário, colocou no chão, ela impunha a mão, a mesa levantava. Então o espírito ia batendo nas letras e a outra ia escrevendo. Como conseguiu comunicar? Alguém muito esperto contratou ela, alugou um salão e cobrava ingresso, enchia o salão e as pessoas então faziam aquelas perguntas, né? Que as pessoas vão em cartomante, vão em pitonisa e perguntam, eu vou casar? Eu vou ser rico? Eu vou viver muitos anos? Aquelas perguntas têm nada a ver com a verdade. Pergunta incoerente. Isso criou fama. A igreja viu, porque a igreja é o seguinte, quando ela começa a perder os adeptos, e ela não tem explicação, quando alguém perguntava, ela não sabia responder o que estava acontecendo, porque a igreja, ela não explica o fenômeno, ela complica. Não porque ela é má, sabe? Não, porque não sabe explicar mesmo. Ela não interessa, porque para a igreja, para os políticos, quanto menos você entender, é melhor para eles te manipularem, porque nós somos manipulados, somos escravizados por eles. Então a igreja chamou ela e disse, olha, você vai fazer uma entrevista no nosso jornal. Pagou ela, deu 20 mil libras, mas obrigou, porque naquele tempo tinha inquisição. Se ela não aceitasse, eles mandavam ela para a fogueira. Era pior para ela, né? Mas aí, se eles mandassem ela para a fogueira, eles iam perceber que a igreja matou ela. Não provaram aqui. Ia provar que a mediunidade era correta, né? Era certa. Então, disse, não, você vai ter que provar no nosso jornal, vai entrevistar, você vai dizer que essa mediunidade é mentira, é fraude. Você é charlatã. Ela, obrigada, teve que fazer. Quando saiu no jornal, o salão esvaziou. Porque todo mundo sabia. Ela falou que é falso, então não adianta. 9 anos depois, pensa que acabou? Não acabou não. Qual a igreja? Quando a igreja matou Jesus, porque quando a igreja crucificou Jesus, a tese deles era essa, matamos o pastor e as ovelhas se dispersam. Mas aconteceu, quanto mais mata, mais, como disse um dos pregadores, no sangue dos mártires de Jesus nascia centenas de outros cristãos. Quanto mais mata, mais cresce. 9 anos depois, lá na França, aliás, alguns anos depois, ela perdeu o sucesso, a família, o pai e a mãe morreu, ela ficou sozinha, virou moradora de rua. E numa noite de inverno, ela desencarnou. A polícia, procurando na sua roupa os seus documentos, encontrou no meio dos seus documentos uma carta. Essa carta está na internet mesmo. Se você procurar, você vai encontrar. Ela confessando, pedindo perdão para a humanidade. Me perdoe porque eu fui obrigado pela igreja, porque eles me obrigou a falar que a minha mediunidade era mentira.
mas a minha mediunidade é verdade. Mentira é a entrevista que eu fiz para a igreja, porque eles me obrigou. Confessou. Aí, então, começou novamente, se alastrou por toda a Europa. Chegou na França em 1857, Hippolyte Léon Denisard de Rivaillon, hoje conhecido por Allan Kardec, escreveu o Livro dos Espíritos. 1019 perguntas e respostas, que você, meu irmão, porque muitos religiosos, muitos pastores, muitos padres, quando a doutrina dos espíritos é a doutrina do demônio, é a doutrina das trevas. Aí a gente pergunta, mas você já leu o Livro dos Espíritos? Eu, Deus me livre, nem quero ler. Mas como é que você pode saber que a doutrina é do demônio se você nunca leu? É a mesma coisa que quando eu era criança, eu via dizer que o livro de São Cipriano ninguém podia ler, que ficava louco, era um livro do demônio. Eu sou teimoso, eu sou questionador. Eu não me satisfiz, enquanto eu não peguei esse livro, li ele 2 vezes. É um livro como qualquer outro, cercado de mentira, de fantasia, de ameaça, de terrorismo, para você seguir por medo. Porque é assim que fazem os inimigos da obra de Deus. É fazer os seus seguidores seguir por medo, porque Deus é amor. Deus nós seguimos por amor, não por ameaça, não por terrorismo. Você compreende? Aí então Kardec escreveu a doutrina dos Espíritos. Está aí. Todo o tempo. A igreja fez tudo. Quando nasceu em 1910, Francisco Cândido Xavier. Eu acredito, se você não acredita, meu, é problema, a federação faz um trabalho para provar que isso não é verdade. Mas existe prova contundente que Francisco Cândido Xavier é a reencarnação de Kardec. Eu acredito. Se você não acredita, é um problema seu. Porque isso não vai aumentar o Chico, nem Kardec. Ele vai continuar o que ele quer. Você compreende? Mas Chico Xavier é a sequência da obra de Allan Kardec. Ele é Allan Kardec. A igreja chegou, percebe? A igreja nunca desiste. Ela chegou a trazer da Espanha o padre Quevedo, que era um famoso de desmascarar os charlatões. Ele foi trazido para o Brasil para desmascarar o Chico. Qual é a obra que ele fez? O bispo lá de Minas Gerais, que perseguiu o Chico o tempo todo, que ele recebeu a nomeação de bispo por perseguir o espiritismo. O que ele fez? Chico deixou 550 obras de alta ajuda, milhares de casas de assistência social, de alta ajuda. E as nossas obras, as obras do Espiritismo, não é cobrada, é de graça. Examina. TV, Mansão do Caminho, na Bahia, criado por Edivaldo Pereira Franco, cuida de 3.000 crianças, centenas de famílias moram nas casas que eles fazem para os moradores. Eles pegam a criança desde de gestação até a faculdade. No Natal chega a distribuir 5.000 cestas básicas. Existe a TV Canal da Luz, que é lá em Itapira. Ele distribui mais de 3.500 toneladas de alimento para os carentes. Existe em São Paulo a Casa de André Luiz, que cuida de 2.600 deficientes intelectuais de mal de Down. De graça, meu irmão. Não cobra não, e não cobra dízimo. Esse é o Espiritismo. Qual é a obra que Quevedo deixou? Qual é a obra que esse bispo de Minas Gerais deixou?
presta atenção, examina. Você não tem medo da verdade? Lê o livro dos Espíritos, vem estudar conosco. Isso é o Espiritismo, não é uma nova religião, não é uma nova doutrina. É aquilo que, a continuação do que Jesus, o que Jesus disse no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 de Mateus. Eu não vim destruir a lei de Deus, nem os profetas, eu vim corrigir. O Espiritismo veio para dar continuidade, para pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Não é só pregar, não, tem que viver. O Senhor Jesus, ele declara, os meus verdadeiros discípulos são reconhecidos pela maneira de amar. Esse é o que é o Espiritismo. Se você quer saber mais, leia o livro dos Espíritos ou entre em contato conosco, faça pergunta, faça questionamento. Se você tem uma igreja, se você tem um grupo que quer conhecer os nossos estudos básicos, nós temos 3 estudos básicos. 7 passos para renascer para uma vida melhor. Tem o segundo básico que nós estudamos 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7. E o terceiro básico é a doutrina dos Espíritos. É a primeira aliança, segunda aliança e a terceira aliança. É só nos procurar. Oramos a Deus. Agradecemos nossos irmãos de outro país. Meu irmão, você que é de outro país ou de outro estado, manda, coloca mensagem aí no Facebook, coloca mensagem para nós, faz comentário, faça pergunta, fala a cidade onde você se encontra, fala a sua dificuldade, o seu problema, que nós vamos orar por você. Nós temos um trabalho de estudo à distância, de cura à distância, que nós fazemos nas primeiras horas da manhã. Cura espiritual. Nós colocamos o seu nome, vamos visitar você na madrugada, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Tenha certeza disso. Até cirurgia espiritual são feitas. Não é nós que programamos, é eles. Porque esse telefone, como o Chico disse, só funciona de lá para cá. Nós estamos aqui, somos postos a trabalhar. Convidamos a você, ajunta-se a nós. Vamos nos unir às religiões. Vamos trabalhar, nosso irmão católico, nosso irmão evangélico protestante. Você que é espiritual, aquele que é dogmático, fica onde é que você está. Uma coisa eu posso dizer para você, um recado, uma notícia boa. Meu irmão, se você desencarnar do jeito que você está, você não vai para o inferno eterno, não, porque o inferno eterno não existe, é mentira. Mas você não vai para o céu também não, porque o céu também não existe. Mas você vai chegar lá e vai pedir para reencarnar, aquilo que você não quer reencarnar, que você não aceita. Aí você vai saber que a reencarnação é o único meio de você crescer espiritualmente. Porque está escrito, você diz que obedece o que está escrito. Então leia que Paulo disse, nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão perfeito. Só nós espíritas pregamos isso. Sabe por que você, meu irmão evangélico, não acredita na reencarnação? Porque você acredita nos 4 dogmas da Igreja Católica. Quem tirou a reencarnação da Bíblia, o ensinamento da reencarnação da Bíblia, foi a Igreja Católica. Vai na internet, hoje nós temos internet. Ano 552, no Conselho de Laodiceia. Vai lá e lê, minha irmã. Deixa de ser egoísta, deixa de ser preguiçoso. Conheça a verdade e ela te liberta. Senão você vai morrer eternamente. Nascer, morrer, renascer novamente. Até você aprender a servir a Deus por amor. Não na marra, não por medo. Que Deus nos abençoe. Deus, nosso Pai de amor e bondade, em nome de Jesus, nós começamos o teu Evangelho, o estudo do Evangelho no lar, o que é o Espiritismo. Estamos fechando nesta hora em teu nome. Que os bons espíritos de luz fluidifiquem esta água em qualquer lugar desse planeta Terra, onde tiver alguém com uma vasilhinha de água. Mesmo que seja depois, quando estiver ouvindo no aparelho, você coloca a sua aguinha, que ela é fluidificada da mesma maneira. Senhor Jesus, tem misericórdia dos nossos políticos, dos nossos governantes, das nossas autoridades, dos nossos famosos.
Senhor, as autoridades, os ministros, os governantes, os políticos, lutam para legalizar a maldita droga que mata as nossas crianças, destrói os nossos jovens, destrói, estanguina, está exterminando com a humanidade. Esses mesmos são aqueles que querem também, Senhor, legalizar um assassinato cruel, covarde e assassino, que mata a vida no ventre da mãe, sem a menor chance de se defender. Sabe como é que eles chamam isso? Aborto legal. Você imagina o que é ilegal nessa cabecinha? Senhor, no mundo tem família refugiado por causa das guerras, por causa dos países egoístas que não quer imigrante no seu país, como que a terra fosse só dele. Nos ditadores comunistas, ateu, assassino, que não tem humanidade, que mata sem o menor pudor. Não precisa querer me condenar, é só ele ligar da história. É só entrar na história. Senhor, aqueles que estão em situação de rua, perderam o seu endereço, perderam família, perderam animais de estimação, por causa da chuva que cobriu sua casa de água, cobriu a casa de lama, terremoto que no mundo inteiro já matou milhares de seres humanos, desencarne coletivo. Os furacões que deixam um rastro de estrago pelo caminho. As bombas desses comunistas ateus. Porque pode perceber, meu, esses países são comunistas, são socialistas. O que estão atacando outro país, destruindo, jogando bomba em cima de criança, em cima de mulher, em cima de idoso. Você quer que eu chame isso quê? De anjo? Conhece a verdade que ela te liberta. Senhor, aqueles que estão no hospital em estado terminal, aqueles que estão na cadeia, na prisão, só por causa de vingadores políticos e ideológicos. Tem pessoas inocentes presas na cadeia por causa de política, por causa de vingadores. Simplesmente quer vingar dele, porque ele é contra os seus ideais. Senhor, aqueles que estão em estado terminal de uma enfermidade que não tem antídoto. Às vezes, muitos deles não tem nem conhecimento do desconhecido. Não conhece o espiritismo. Pode ser religioso, mas a religião não explica o que acontece depois da vida. Para eles morreu, acabou. E nós temos certeza disso. Que a vida continua. Nós somos eternos. O que morre é o corpo, mas o espírito vive. Senhor, aqueles que estão nos hospitais de doenças desconhecidas, como fogo selvagem, diabetes, hemodiálise, a doença do mosquito, irmãos que têm deficiência física ou intelectual, abençoa o pai e a maninha, a família que cuida dessas pessoas. Senhor, os nossos órfãos, que nós consigamos dar a ele um pai, uma mãe, uma família, um lar, mesmo que seja um simples casebre, mas que essa criança tenha certeza que não está só nesta vida. Senhor Jesus, nos abençoe, nos ajuda, Senhor, o nosso grupo ecumênico do caminho do amor à semente de luz, o nosso ideal, Senhor, o nosso sonho, é um dia sentar, Senhor, numa roda, círculo de oração, com católico, evangélico, candomblé, umbanda, toda a religião, e junto nós encontrar uma saída para unificar, porque Deus é um só, meu irmão, Jesus é um só. Você pode trocar o nome que você nele quiser, mas ele é um só. Que Deus nos ajuda. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou apenas um administrador deste grupo. Saudações em Cristo Jesus, paz, luz e liberdade.